Bom dia, meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula, começando o terceiro bimestre, home office. Semana que vem, possivelmente, botei dia 26. Possivelmente nós teremos as nossas aulas híbridas, né? Vamos ver como que isso vai funcionar. E aí, o que que acontece? Esse é o conteúdo que nós temos do terceiro bimestre. Então, em resumo, nós temos aqui, na aula 1, o tempo e o espaço, uma breve olhar através da história. Tempos e espaço, Aristóteles e Newton. Espaço e tempo, Albert Einstein. Aula 2, a dilatação no tempo e concentração do espaço. Dilatação do tempo, evidências dessas descobertas. A contração do espaço. Aula 3, a quarta dimensão. Aula 4, massa versus energia e por aí vai. De falar que esse conteúdo a gente consegue dar em duas aulas, se não nessa aula só. Então vamos lá. Qual é o conceito do tempo e do espaço? Então vamos começar pelo básico sobre a relatividade de Galileu. Então o que está dizendo ali? Ó? Galileu acreditava que quando se mudava de um referencial inercial, ou seja, você saía de um ponto e ia para outro ponto, a única coisa que mudava era a distância. Ou seja, se você pegar, né, deixa eu tirar aqui a câmera, se você pegar aqui, por exemplo, o, um ponto, você está em uma observação e você vai para outra observação, segundo Galileu, ele acreditava que você tinha apenas uma mudança no espaço. E esse espaço dependia lá da velocidade com que você mudava e do tempo, né? V igual a V0 mais AT, né? Ou X igual a equação do sorvete, S igual a SV, né? Então o que acontece? S0 mais VT, né? Hoje estamos começando bem. Então, o que que acontece? Quando você saía de um ponto, ó, suponha você sentado no banco, seria o referencial inicial, observando um ponto P e um ônibus em movimento. A distância entre você e o poste é fixa, a distância entre o ônibus e o poste depende do tempo. Então, o que acontece? Dependendo de quando você se move, né, essa distância ela vai mudar referente ali ao seu ponto. Essa é a diferença de um referencial inercial e não inercial. Acontece que não é tão simples assim, porque na verdade Lorentz veio para dizer que a velocidade, essa mudança de velocidade, ela muda. Então você muda tanto a distância quanto o tempo. Então Lorentz observou que tanto o tempo quanto a distância mudam quando comparados ao referencial inercial e não inercial. Ele percebeu que esse efeito ocorria para variações próximas da velocidade da luz. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: quando você sai de um ponto de comparação e vai para outro ponto de comparação, outro referencial, né? Inicialmente, para velocidades muito grandes, você vai ter uma mudança tanto no tempo. Opa! Você vai ter uma mudança tanto no tempo quanto no espaço. E aí, esse efeito dessa mudança no tempo e do espaço depende de um cara chamado de constante de Lorentz. Quem é esse cara aqui? Ele chama de constante de Lorentz o gama. E esse gama ele depende de 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado é a velocidade do cara ao quadrado e c é a velocidade da luz ao quadrado. Então o que, que acontece? Quanto mais rápido, mais próximo da velocidade da luz um corpo tiver, mais fácil vai ser de você observar esse efeito de dilatação no tempo. Vamos dar um exemplo mais simples. Então aqui, ó, suponha dois relógios, um parado e outro em movimento. Para o relógio marcar 1 segundo, o feixe de luz deve sair do emissor, bater no espelho e voltar. Então imagina aqui, ó, eu tenho o relógio. Então a luz ela bate no espelho e volta. Essa é a ideia. Só que quando ele está parado, a luz ela vai fazer esse caminho, duas retas. Quando ele está em movimento, repara que quando ele bate no emissor, o emissor não está mais aqui. Então ele vai fazer um caminho maior do que se tivesse ido parado. Ou seja,
Enquanto para o cara que está parado, isso aqui é 1 segundo, para esse cara, isso aqui também é 1 segundo. Só que a grande sacada é que leva mais tempo para fazer esse 1 segundo. Ou seja, você literalmente viajou no tempo. Então, ó, suponha que pegamos o relógio e começamos a mover para o lado. O feixe de luz percorre um caminho maior do que se estivesse parado. Ou seja, enquanto o caminho aqui é um D, ida e volta, repara que aqui um caminho é o L, ó, que é um caminho maior do que o ida e volta. Então, como o feixe de luz no relógio de movimento percorre um caminho maior, temos que ele demora mais tempo para completar 1 segundo. É como se o relógio estivesse em câmera lenta. Ou seja, ele está demorando mais tempo para fazer aquele 1 segundo. Ele marca também o mesmo tempo de 1 segundo, só que ele demora mais. E aí que vem o efeito da dilatação do tempo, que você só consegue perceber isso quando você está viajando a velocidades muito altas, muito próximas da luz. Ou seja, você tem o efeito que tanto o tempo ele dilata, o tempo ele passa mais devagar, como o comprimento ele diminui. Então, vamos olhar aqui um exemplo, que é o que a gente chama do paradoxo dos gêmeos. O que é o paradoxo dos gêmeos? Ó, duas pessoas iguais, onde uma é enviada para o espaço e outra fica na Terra. Eu tenho dois gêmeos com a mesma idade. Um exemplo é estando a 86% da velocidade da luz, temos que se o astronauta viaja 5 anos, se passa 10 anos para o gêmeo na Terra. Ou seja, para esse cara que está viajando, se passou 5 anos. Mas como o tempo ele dilata a uma velocidade diferente, ou seja, quanto maior a velocidade próxima da luz, mais o tempo ele se dilata. Ou seja, mais devagar passa o tempo para ele. Então, para ele se passou 5 anos. Mas para quem está viajando e quem está de fora, não foi 5 anos, foi 10 anos. Então, a gente teria aí que esses gêmeos teriam uma diferença de 5 anos cada um deles. Esse seria, digamos, o nosso paradoxo dos gêmeos. E aí, nós temos aqui um experimento do Muon. Olha que interessante esse experimento. Muon é uma partícula quântica proveniente do espaço, que leva 5 vezes 10 a menos 5 segundos para chegar à Terra. Entretanto, ele tem um tempo de meia-vida de 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Ou seja, após esse tempo ele se desfaz. Então, literalmente, ele tem um tempo de vida, que é o tempo que ele demora para se desintegrar, digamos assim. Então, assim, pela teoria, o Muon não teria tempo suficiente para chegar na Terra. Entretanto, devido à relatividade, o tempo passa mais devagar para ele. Assim, ele consegue chegar na Terra. Ou seja, para ele poder percorrer esse caminho de 15 quilômetros, quando ele entra na nossa atmosfera, ele vai levar esse tempo, 5 vezes 10 menos 5. Só que ele tem um tempo de vida muito menor. Então, naturalmente, ele não deveria chegar lá embaixo. Só que através de experimentos físicos, a gente consegue comprovar que esse cara chegou lá embaixo sim. Mas aí a questão é, como que ele chegou lá embaixo? Simplesmente porque por ele ter uma velocidade tão próxima da luz, significa que o tempo passou devagar para ele. Como o tempo passou devagar, basicamente, ele deu tempo dele chegar até lá. Ou seja, para ele, ou seja, igual aqui, ó, para o astronauta passou 5 anos, mas para quem está fora passou 10. Para ele passou 2 vezes 10 a menos 6, mas para quem está fora passou 5 vezes 10 a menos 5. Então esse conceito que não só o tempo, não só a distância como o tempo dilatam, isso é um efeito da relatividade restrita, ou seja, é um efeito de que as coisas não são tão estáticas, paradas como a gente conhece. E aí o que acontece? Quando a gente viu a ideia de Galileu, ele considerava como se fosse a distância fosse fixa.
parâmetro que ele deveria se guiar, né, a base para ele poder levar de uma coisa a outra, deveria ser a distância. Só que isso não foi comprovado. Então, qual é o parâmetro que se utiliza? É a velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz, ela é única em qualquer referencial. É a única coisa que não varia, né, dependendo lá do referencial. E aí a grande sacada da relatividade restrita é isso. Quanto maior a velocidade que você tiver, você vai ter um efeito de dilatação no tempo e dilatação no espaço. Isso a gente vai ver na próxima aula. Ou seja, o tempo passa mais devagar, né? Aqui, como no exemplo do planeta Terra, não só o tempo passa devagar, como a distância, né? Ela passa mais rápido, ou seja, o tempo ele dilata e a distância comprime, né? Como se a distância que ele fosse percorrer ela diminuísse de comprimento e ele percorresse aquele caminho mais rápido. Mas isso a gente vê na próxima aula. E aí interessante é essa pintura aqui, para ver como esse efeito da relatividade é algo bem importante. Imagino que todo mundo tenha visto esse tipo de quadro, né? É um quadro de Salvador Dalí, que demonstra que, na verdade, ali, ó, se a gente observar esse quadro, é possível observar que os relógios eles estão todos moles, como se estivessem sendo derretidos. E o que, que acontece? Quando houve essa descoberta de que o tempo deveria se estender, né, deveria se esticar, basicamente, dilatar, basicamente isso criou um alvoroço tão grande na comunidade científica, em tudo, né, que até os próprios pintores se utilizavam como base para isso. E um dos exemplos foi o próprio Salvador Dalí. Então ele desenhou literalmente essas pinturas, né, esses quadros moles derretendo, para demonstrar que o tempo não é mais rígido. Ou seja, que o tempo varia. Né? É fácil da gente pensar, por exemplo, o tempo ele passa de formas diferentes dependendo do referencial que você esteja. Ou seja, um exemplo mais claro. Um minuto para quem está dentro do banheiro não é o mesmo um minuto para quem quer usar o banheiro. O tempo passa devagar. Vai dizer que não. Você está ali numa vontade tremenda de usar o banheiro. Pô, para você parece que está passando horas, né? Tá? Mas se você está ali no banheiro, dentro do banheiro, tudo está usando, pô, para você tá tranquilo, né? Você não tem essa variação do tempo tão grande. Princesa te mandou uma certo, gente? Então, o que acontece? Como dever para casa, nós temos esses dois filmes, Interestelar e Planeta dos Macacos, tudo bem? Esses filmes, eles ficam aí para serem vistos para casa, e a ideia, basicamente, é vocês criarem um resumo sobre um desses filmes. Né, um filme de viagem no tempo, qualquer filme relacionado à viagem no tempo. Tentar explicar mais ou menos como que aquilo acontece. Tudo bem? O ideal é tentar ver esses dois filmes, que eles são filmes muito bons. Né? Já estão aí um bom tempo no mercado. Vamos ver como vai funcionar a nossa volta às aulas, né? Presencial e tudo mais. Quem sabe, voltando presencialmente, eu não passo ela em aula, né? Pra gente começar. Certo, gente? Então, hoje é bem tranquilinho o conteúdo. A atividade vai ser exatamente assistir esses filmes, um deles, tá? Não precisa assistir os dois. Assiste e manda lá um resumo sobre o que vocês entenderam sobre os filmes. Tudo bem? Então, terminamos por aqui e continuamos na próxima aula. Certo, gente? Falou, até semana que vem. Bom retorno para todos.